Olá, irmãos, sejam bem-vindos mais uma vez aqui nos nossos devocionais semanais. A cada semana um salmo diferente ou então informações sobre um salmista. Hoje está corrido, muita coisa para fazer, essa semana está bem complicada, mas Deus está dando vitória em cada uma delas. Vamos seguir em frente, eu não poderia deixar de gravar o Salmo 46 para vocês, um compromisso com Deus e um compromisso com você também aí, que acompanha a cada semana, meu irmão, minha irmã, que o Senhor esteja usando esse salmo para edificar a sua vida. Vamos lá, Salmo 46, esse salmo é mais um salmo dos filhos de Coré, um salmo que deveria ser cantado, diz a instrução encabeçando o salmo, ser cantado sob o som de alamote. O que é alamote? Alamote são sons agudos. Esses sons agudos, eles poderiam ser referente às vozes, né? E você pode até imaginar vozes femininas, mas nós sabemos que no templo não era dirigido o louvor por mulheres, mas eram por homens, então as vozes eram masculinas. Mas seriam ou vozes agudas ou instrumentos de timbre agudo. Enfim, essa era a instrução para que esse salmo fosse acompanhado com esse som agudo. Também é um salmo, Salmo 46, que nos traz uma curiosidade, uma informação bem interessante. Todos vocês, e certamente você que está me ouvindo, conhece o hino Castelo Forte, que foi composto por Lutero. O que poucos sabem é que talvez a inspiração de Lutero tenha vindo justamente desse Salmo 46. Lutero, ao contemplar, estudar, verificar o Salmo 46, tenha então, em razão das circunstâncias que o rodeavam, escrito o hino Castelo Forte. Existem indícios para isso, existem referências do próprio Lutero em relação a isso. Talvez você não sabia, agora está sabendo. Também é um salmo cuja divisão nós não precisamos nos preocupar em achar essa divisão, porque a divisão do salmo ela já traz inspirada pelo próprio Deus, onde nós verificamos essa divisão ao encontrarmos a palavra Selá. Ao final de cada uma dessas divisões nós temos a palavra Selá, encontramos ela por 3 vezes. Então nós temos uma divisão do versículo 1 ao versículo 3, depois temos uma divisão do versículo 4 ao versículo 7, e depois do versículo 8 ao final, onde nós temos novamente a palavra Selá. Nessa primeira divisão, do versículo 1 ao versículo 3, faço a leitura então e logo a seguir faço uma observação sobre ela. Cântico sobre Alamote para o músico mor entre os filhos de Coré. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares. Ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. E a primeira pausa nós temos aí com a palavra Selá. Ainda que os alicerces da terra se abalem e os mares se revoltem, nós não temeremos. Por quê? Porque o Senhor é a nossa fortaleza, o nosso refúgio. O mundo se assombra com grandes cataclismos, né? Com grandes movimentações de terra, com grandes desastres naturais, com mares revoltosos, mas nós não deveríamos ficarmos assustados com isso, porque o Deus que nós tememos, que temos comunhão, está acima de tudo isso, porque o restante daquilo que eu já falei, terra e mar, são criações do nosso Deus. O que mais chama atenção para mim é que muitas vezes os incrédulos estão muito preocupados com o fim do mundo ao observarem os terremotos, os maremotos, as guerras, as doenças, as pestes, e ficam preocupados com o fim do mundo, assustados, admirados com essas coisas, que grandes coisas ocorrem, mas não estão preocupados com o maior de todos os acontecimentos, que é o julgamento final, né? E não estão preocupados com suas vidas e com a vida espiritual. O pior de tudo isso para eles não são os terremotos e maremotos, mas o juízo em que eles estarão diante de um Deus puro e justo, e eles com suas vidas completamente cheias de pecado e sem o Redentor, Senhor Jesus Cristo, nelas. Deveriam correr imediatamente para aceitarem Jesus como Senhor e Salvador. Enfim,
Deus é o nosso refúgio diante dos perigos. Se estamos em comunhão com Ele, ainda que a nossa vida se vá, estaremos muito bem. Todo cristão que tem a sua alegria, que tem a sua vida firmada em Cristo Jesus, ele se torna inabalável. Agora, todo cristão que firma a sua vida em outros homens, em outros seres humanos, em outras coisas criadas, em prazeres dessa vida, em orgulho, em empreendimentos dessa vida, esse cristão é muito frágil, muito suscetível a ser abalado. Sua vida é completamente inconstante. Mas aquele que está firmado em Cristo, satisfeito em Cristo Jesus, ainda que ocorra que o mundo despenque à sua volta, ele está firme, alegre e continuará o seu dia sempre vencendo as batalhas que lhe forem propostas, porque ele está com o Senhor, rocha, Senhor, fortaleza. Vamos lá, versículo 4 ao versículo 7. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não se abalará. Deus a ajudará, já ao romper da manhã. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos... Tocando o sinal da escola, ó. Não tem jeito, sempre alguma coisinha aparece. Voltaram às aulas. Então vamos lá, versículo 6 novamente. Os gentios se embraveceram, os reinos se moveram. Ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós vemos aqui nesse trecho uma referência a Jerusalém, uma referência a Israel, uma referência ao povo de Deus. Aquele que é escolhido, ele sempre terá águas cristalinas, puras, correntes, que Deus providencia em sua vida. Todo sustento e refrigério necessário, mesmo em tempos de tribulação. Ninguém é capaz de saciar-nos como o Senhor nosso Deus nos sacia. E é isso que nós precisamos compreender. Ele sempre cuidará de nós. Então nós devemos confiar no Senhor. Ele é o nosso cuidado e não em outras coisas e outras pessoas, como eu já falei. Caso você se firme em algo que não é Deus, você viverá uma vida inconstante, uma vida de tristeza, uma vida de frustrações. E não é assim que o cristão foi chamado para viver. Foi chamado para viver em Cristo com alegria e satisfação. Versículo 8 ao versículo 11. Vinde contemplai as obras do Senhor, que desolações tem feito na terra. Ou seja, que coisas surpreendentes, terríveis. 9. Ele faz cessar as guerras até o fim da terra. Quebra o arco e corta a lança. Queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Serei exaltado entre os gentios, serei exaltado sobre a terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Agora nós encerramos então falando do louvor a Deus, né? Assim como o salmista exaltou o Senhor, olhando para as obras, os grandes feitos do nosso Deus, que faz cessar a guerra, que transforma a natureza, que cuida de tudo, que comanda tudo. Ele é Deus, Ele é poderoso, Ele deve ser exaltado. E se nós somos dele, se nós estamos em comunhão com Ele, se nós estamos bem com Deus, então o que pode nos fazer mal? Que venham as lutas, nós lutaremos, porque o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza. E para encerrar eu quero fazer uma citação de Lutero, como eu falei, dele ter usado esse Salmo 46, bem provavelmente, para a composição de Castelo Forte. Gostaria de ler as palavras de Lutero então. Lutero diz assim: o Salmo 46 é um salmo de gratidão, cantado na época pelo povo de Israel por causa dos feitos maravilhosos de Deus, por haver protegido e preservado a cidade de Jerusalém, na qual estava sua morada, contra o furor e o bramido de todos os reis e gentios, e ter-lhe concedido paz contra paz contra todas as guerras e armas. Segundo o costume da Escritura, ele designa a república da cidade de pequenino poço, ou pequena água, que não há de secar,
como há de acontecer com os grandes lagos de água e mares dos gentios, isto é, com os grandes reinos, principados e potestades que hão de secar e desaparecer. Nós, porém, cantamos o salmo para o louvor de Deus, por estar conosco e por preservar sua palavra, e a cristandade maravilhosamente contra as portas do inferno, contra o furor de todos os demônios, dos entusiastas do imundo, da carne, dos pecados, da morte. Nosso pequenino poço há de permanecer, também fonte viva, enquanto seus pântanos banhados e poças apodrecerão e federão e hão de secar. As nossas pequenas águas são contínuas, cristalinas e eternas. Os grandes poços dos ímpios secarão, apodrecerão. Segundo Lutero, conforme o Salmo 46, e é isso que você deve ter em sua mente, e é isso que eu devo ter na minha mente, constantemente, todos os dias. Louvado seja o Senhor. Até semana que vem, com mais um salmo ou informações de um salmista. Deus abençoe.